Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Provérbios na Prática. E para mim, como sempre, é uma alegria imensa poder estar aqui com você, dividir um pouco do conhecimento das Escrituras, para que ela possa fortalecer o seu caminhar, a sua jornada, para que você tenha uma vida mais leve, mais suave, de acordo com princípios, com os valores contidos nas Escrituras. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, já curte, compartilha, se inscreve, deixa seus comentários. Isso é muito importante para a gente aqui. E o nosso provérbio de hoje é o 20:30, que diz assim: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Bom, falar sobre sofrimento no mundo de hoje parece ter pouca relevância. Afinal de contas, nós vivemos num mundo onde a busca pela felicidade, a busca pelos prazeres imediatos é a moda, é a onda do momento. Nós queremos ter prazer para ontem e vivemos nessa loucura atrás de prazer, de satisfação, de uma felicidade que parece que nunca chega. Então, falar de sofrimento parece ser meio fora de moda. Parece que não tem muito a ver com a nossa realidade hoje. Afinal de contas, quem quer sofrer? Mas eu posso garantir que você passa por grandes sofrimentos e por grandes lutas, não é verdade? Todos nós passamos. Apesar da internet mostrar essa vida editada, onde tudo pode ser bom, onde a vida vai ser feliz em todos os momentos, nós sabemos que existem muitas lutas, muitos desafios a serem vencidos. E passar por sofrimento, hoje em dia, é visto como algo totalmente ruim. Mas as Escrituras nos mostram o contrário, que muitas vezes o sofrimento é para o nosso bem. E o provérbio nos diz: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Então existem algumas verdades aqui escondidas nesse provérbio que eu queria conversar com você hoje. E a primeira verdade é que na Bíblia não existe nenhuma promessa de Deus que nós vamos ter pouco ou nenhum sofrimento nesta vida. Então, as Escrituras não dizem o que nós estamos vendo ultimamente, que a vida é só de prazeres, da busca pelo prazer, da busca pela alegria momentânea. Nas Escrituras não dizem isso, que nós estamos isentos de sofrimento. Muito pelo contrário, na Bíblia só teve um filho de Deus sem pecado, mas não teve nenhum sem sofrimento. Então, eu e você, mesmo enquanto filhos de Deus, nós vamos passar por sofrimentos. Mas nós precisamos entender, e essa é a segunda verdade, que Deus trabalha nas circunstâncias doloridas e às vezes canaliza esse sofrimento para o nosso bem. Então, os castigos curam a maldade da gente. Queridos, nós somos pecadores. Nós temos muitas coisas ruins dentro de nós que precisam ser trabalhadas, precisam ser moldadas, precisam ser transformadas para o nosso próprio bem. Então, o sofrimento, muitas vezes, é Deus usando de momentos ruins para fazermos melhores. E isso é motivo de gratidão e não de tristeza. É motivo de agradecer que o Deus, Criador do universo, Criador de todas as coisas, que sustenta o universo com o poder da Sua palavra, esse mesmo Deus está preocupado com a sua vida, a ponto de te corrigir, de te deixar passar por alguns sofrimentos para o seu próprio bem. E aí nós entramos na terceira verdade. Deus transforma o sofrimento para o nosso benefício. Pense comigo. Quantas vezes você passou por situações muito complicadas na sua vida? Situações difíceis, de verdade, que depois que você passou por ela, você pode olhar para trás e ver quanta coisa você aprendeu com aquele sofrimento. Quantas experiências tiradas, quantos benefícios, quantas lições aprendidas. E você olha para trás e pode dizer assim: ainda bem que Deus é misericordioso para com a minha vida, permitiu que eu passasse por aquilo, porque se eu não passasse por aquilo, como seria a minha vida hoje se eu não tivesse aprendido tudo aquilo em meio àquele sofrimento?
E quando nós começamos a olhar para o sofrimento dessa forma, nós tiramos aquele peso do vitimismo. Por que eu tenho que passar por isso? Por que comigo? Comigo tudo, dá tudo errado, eu só sofro, e você começa a olhar e fala, opa, peraí, Deus está querendo me mostrar alguma coisa aqui, alguma coisa que precisa ser melhorada. Então, olha como o provérbio ele termina. Melhoram o nosso caráter. Os castigos melhoram o nosso caráter. E falar de castigo e linkar com o sofrimento, não é que Deus castiga da mesma forma que nós pensamos em castigo. Quando o provérbio traz a palavra castigo, isso é na tradução da versão na linguagem de hoje, o castigo é uma forma de correção. É a correção da rota, é a correção do caminho, para nos trazer aqui para o caminho certo. E isso melhora o nosso caráter. Quantas coisas nós aprendemos ao longo da vida? E a quarta verdade é que mesmo que as circunstâncias não mudem a nosso tempo, nós devemos continuar com o motivo da nossa alegria principal, que é o próprio Deus. Mesmo que você esteja passando por uma luta, por um sofrimento, e que você, é lógico, como qualquer um, quer que esse sofrimento acabe para ontem. E mesmo assim, às vezes, ele dura, perdura, vai muito além do que você gostaria que fosse. Então, existem duas coisas que nós precisamos aprender nesse sentido. A primeira é: enquanto nós não aprendemos, nós continuamos sendo corrigidos. Talvez o nosso sofrimento não acabe porque nós não entendemos ainda que devemos corrigir a rota. Vamos ser castigados, corrigidos por um tempo maior, até que possamos entender, para que Deus possa nos tirar desse sofrimento e voltar para o caminho. O segundo motivo é que Deus tem planos maiores do que os nossos planos. Estar no meio do sofrimento pode não ser só uma correção para a sua vida, mas pode envolver outras pessoas. Talvez Deus use a correção da sua vida para mostrar outras coisas para outras pessoas. E nós podemos ver isso de forma muito clara no livro de Jó. Jó era um homem temente a Deus, um homem que era correto nas suas ações, um homem que Deus se orgulhava. E mesmo assim, Deus permitiu que Jó passasse por muito sofrimento. E para que, João? Se era um homem que não estava fora do caminho. O sofrimento de Jó serve de alerta, de ensino e de correção para a minha e para a sua vida hoje. Jó não imaginava que todo o sofrimento que ele estava passando, e ele não entendeu, mesmo após a sua morte, Jó não tinha noção de que o seu sofrimento falaria até os dias de hoje, como um incentivo para aqueles que andam com Deus, para que em meio ao sofrimento continuem alegres, perseverantes, porque Deus está cuidando de você, está cuidando de mim. Então, querido, se você hoje está passando por um sofrimento, ou se esse sofrimento vai começar daqui a pouco e você nem tem ideia, ou daqui a alguns dias, não tem como escapar. As aflições que estão reservadas para nós, todos nós vamos ter que passar. Eu as minhas, você a sua. Mas quando estivermos no meio desse sofrimento, vamos olhar para Deus, entender o que Deus quer para as nossas vidas, corrigir as nossas rotas, melhorar o nosso caráter e agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento, Ele tem nos ensinado e nos tem trazido para mais perto deles. Veja quanto sofrimento você já teve nesta vida que te aproximou de Deus. Se o seu sofrimento te aproximou de Deus, você já pode agradecer muito a Deus, porque tudo aquilo que nos aproxima de Deus tem sido bom para as nossas vidas. Não esqueça do provérbio de hoje. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos corrigido e caminhar rumo a uma vida de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Que você tenha um excelente dia e você tenha muita saúde, paz, prosperidade e muita sabedoria
para entender a vontade de Deus na sua vida, mesmo em meio aos sofrimentos. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir, com mais uma aula aqui no nosso Provérbios na Prática.